Quem gosta de mudar? Se tem um negócio chato, é mudança. Mudança é chato. Irmãos, é chato. Ó, você pega, quando você vai fazer a mudança, eu vou ter que ser bem mineiro. O trem funciona mais ou menos assim, olha. Tu vai lá, procura uma casa nova, encontrou a tua casa, tu vai na tua casa velha, começa a empacotar. Aí, como um bom mineiro, é trem que não acaba mais. Sai coisa do alto da velha. Tu pega, encaixota tudo aquilo dali, coloca no caminhão, no hall, vai para sua casa nova. Quando tu chega na casa nova, tu vai montar os seus móveis novamente. Se for da IKEA, já era. Descarregar, né, pastor? Se for da IKEA, pastor Brandão, ó, já era. Perdeu. Tem que comprar tudo novamente. Aqui é bom que não tem geladeira, às vezes tem que levar a geladeira. Aqui é bom que não tem, né, pastor? Aqui é bom. Porém, é necessário você tem que levar tudo. E sabe o que acontece? Quando você chega na sua casa nova, no seu ambiente novo, tu monta os seus móveis. Você vai deparar com outro problema. Que é? Oi? Os móveis não cabem. Pode até caber, mas não vai combinar. E as mulheres ainda, falam assim, ó, esse negócio tá esquisito. Não gostei. Esse sofá tá ruim. Isso aqui não tá combinando. Você vai ter que visitar onde novamente? A IKEA. Irmão, a IKEA é uma bênção. A IKEA é uma bênção. Bom que ela é bom, barato. Bom, bonito e barato. A IKEA é top. E fácil de montar ainda. Bom, bonito, barato, fácil de montar. Mas por que eu estou dizendo isso? A mudança é necessário haver. Quando você muda, você não muda somente de ambiente. Quando você muda, a mudança é completo. Até aquilo que você tem já não cabe mais, você tem que deixar para trás. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava vendo em um vídeo, até daqueles fatos desconhecidos, que a mudança é tão grande em nossa vida, Josi, que quando você muda, até os seus trajes mudam com você. Se você vê uma foto tua de 10 anos atrás, você vai ver a roupa que você estava com ela. Se você vê hoje, tu fala assim, como que eu usava essa roupa? A Júlia foi que veio para multiperna, mudou. Mudou? Mais bonita. Não, irmãos, olha pra você ver. 5 anos atrás, eu gostava de usar calça jeans e rasgada. Calça jeans rasgada, toda picotada. Eu olho assim e falo, como que eu usava esse trem aí? Agora tem que só emendar a calça, né, Fernanda? Falta um pedaço. Falta um pedaço. Vai mudando. O próximo ano, Fernanda. O próximo ano. A mudança acontece isso. Mas por que eu quero dizer para você tudo isso? Se você for olhar para a tua vida hoje, como que você era 10 anos atrás, 5 anos atrás, sem conhecer Jesus, a sua vida mudou, sem forçar, porque você teve encontro com Jesus. Não tem como quem tem um encontro genuíno com Jesus e a vida permanecer da mesma forma. Irmãos, quem encontrou com Jesus, ou melhor, quem encontrou com Jesus, esse tem a vida transformada. Quem encontrou com Jesus, esse a vida é diferente. Quem encontrou com Jesus, esse a vida é mudada. Sabe por quê, querido? Hoje, aqueles ambientes que você pertencia, hoje não combinam mais com você o encontro com Jesus. Sabe por quê? Aquelas amizades que você tinha antes, hoje não combinam mais com você o encontro com Jesus. Sabe por quê? O seu palavrear que você tinha antes, mas hoje você não fala mais o encontro com Jesus. Sabe por que hoje você está aqui rendendo as mãos para o céu, louvando a Deus, porque você encontrou com Jesus. Amém. Quem tem um encontro com Jesus, esse tem uma vida transformada, mudada. Tem uma vida que a sua vida vai ser transformado de uma forma tal que todos vão ver que você encontrou com Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19.
Quem puder ficar de pé comigo. Todos se encontraram? Diz assim: tendo entrado em Jericó, atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus, e não conseguiu por causa da multidão, e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e respondeu com alegria. Ao ver isso, todos criticavam, dizendo: ele foi se hospedar à casa de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, se prejudiquei alguém em alguma coisa, e eu restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia perdido. Amém. Amém. Podem assentar. Irmãos, esse texto que eu li vai ser a última entrada de Jesus nessa cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade, quando Josué deu as voltas na cidade de Jericó, essa cidade foi uma cidade amaldiçoada, que a maldição que Deus tinha dado por Jericó é: maldito seria o homem que reconstruísse, ou maldito o homem e a cidade que reconstruísse a cidade de Jericó. Até hoje, o que você vai ver nessa antiga cidade vai ser somente uma coisa, que é ruínas. Jericó é uma cidade que até nos dias de hoje não há nenhuma construção, somente ruínas que há em Jericó, porque há uma maldição que foi o próprio Deus que ordenou para essa cidade. Porém, nesse tempo aqui, Jesus, a última vez que Jesus ia passar, entre aspas aqui, a cidade e o povo da cidade que recebeu maldição, os únicos relatos que a gente vai ver que ocorreu transformação e cura em Jericó vai ser somente 2 vezes na Bíblia. Primeiro que você vai ver vai ser daquele homem cego que estava na porta de Jericó. E segundo, Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que é conhecido como publicano. O que era publicano? Publicano era judeu de origem, de nascença, e ele trabalhava para o governo romano. Só que o trabalho que ele prestava para Roma, ele era cobrador de impostos. Mas o que o publicano fazia? Roma já tinha os seus impostos super elevados para os judeus. Eles já eram roubados no contexto romano. Os publicanos ainda sabiam o que ele fazia? Já que o negócio é esse valor, deixa eu subir o preço para me fazer o caixa 2, para me enriquecer. Então os publicanos, eles eram ricos, porém por roubar os seus próprios irmãos. Então o judeu olhava para o publicano assim, falava, olha que o judeu falava assim: olha, que bom que não tinha nascido mulher, publicano, porque tinha um alto preconceito contra o publicano, e que o sujeito eles roubavam quem? Os próprios judeus. Nesse contexto aqui que a gente viu aqui, esse homem publicano, que era Zaqueu, ele ouve o relato que Jesus vai passar em Jericó. Ele ouve que Jesus está indo em direção aonde ele morava, e era a última vez que Jesus ia passar em Jericó, porque logo depois ia ser o quê? Jesus ia ser julgado, sentenciado e condenado. E a Bíblia vai relatar um negócio de Zaqueu, que ele era pequeno. A Bíblia vai narrar que ele era pequeno, e um fato da Bíblia narrar que ele era pequeno, que com Jesus andava uma grande multidão, e para ele ver Jesus, ele ia ter dificuldade,
Porém, ele não importou as condições físicas que ele tinha, mas ele deu um jeito, ele até é brasileiro, porque quando ele vê que ele não tinha capacidade de ver Jesus por conta da multidão que acompanhava, ele dá um jeitinho de quê? Subir na árvore. Ele sobe na árvore com o desejo de ver Jesus. Por qual motivo que Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus? Olha, ele ouviu falar das grandezas que esse Jesus havia falado, que esse Jesus havia feito. Ele chegou a ouvir falar quem que era esse Jesus, filho de Davi. Ele ouviu falar que esse Jesus que tinha curado os cegos. Ele ouviu falar que esse Jesus é quem transformava a vida, que o único que poderia dar um jeito na casa de Zaqueu, mudar a história de Zaqueu. Olha para você ver o que acontece no texto, olha. Olha para você ver o que acontece. Zaqueu, ele, publicano, ele não poderia ir no templo. Publicano, ele não poderia prestar a sua oração. Publicano, ele não poderia fazer o seu sacrifício. Porém, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele não importou do seu nível social que ele tinha na época, porém ele fez ao contrário. Ele arrumou um jeito dele subir naquela árvore para ver quem estava passando. E quem estava passando era Jesus, que tem o poder, ou melhor, que tinha o poder e que permanece com o poder de mudar a história de Zaqueu, e que também que muda a minha história, que também mudou a sua história. Esse é Jesus, que quando ele encontra com o homem, a vida desse homem é transformada. Esse é Jesus, e quando encontrou comigo, a minha história foi transformada. Esse é Jesus, quando encontrou com você, ele também mudou a sua história. Amém. Aleluia. Olha para tu ver o que acontece. Zaqueu, ele sobe na árvore com o objetivo para ver quem é Jesus. Ele dá o seu jeito, brazuca, de subir na árvore para ver quem estava passando, porque a estatura era pequena e a multidão era grande. Mas sabe qual é o lindo da história? A limitação de Zaqueu era ver quem era Jesus, mas o lindo da história é saber que Jesus já sabia quem que Zaqueu era. A limitação de Zaqueu era ver quem que estava passando no meio daquela multidão, mas Jesus já sabia quem Zaqueu era. E eu quero fazer uma pergunta para vocês do negócio. Quando vocês vão ao médico, para você consultar, o médico já consegue diagnosticar você antes de você falar o que você está sentindo? Não. Primeiro o médico pergunta, pastor Geraldo, eu sou médico, sou paciente. Senhor Geraldo, tudo bem com o senhor? O que o senhor está sentindo? Primeiro eu tenho que falar o quê? O sintoma. O médico vai diagnosticar você através dos teus sintomas. Tem algum advogado aqui? Se você é advogado, eu estou precisando de alguém para me representar. Primeiro eu tenho que falar com você o quê? A minha causa. Para você pegar a minha causa, ver se tem a capacidade de você entrar, você conhecedor da lei, para me justificar diante do juiz. Sim ou não? Nenhum homem tem a capacidade de ver o que você, de saber o teu problema e solucionar para você. Primeiro você tem que fazer o quê? Falar. Primeiro você tem que fazer o quê? Expressar. Se você vai no médico consultar, primeiro precisamos falar para o médico o sintoma que eu tenho, a dor na espalda que eu tenho. Eu preciso falar para o médico através da dor que eu tenho, dos sintomas que eu tenho. Ele vai fazer uma bateria de exame para o quê? Trazer o diagnóstico. Amém. Mas olha o que está acontecendo no texto. Zaqueu, ele sobe na árvore com a intenção de conhecer Jesus, de ver Jesus. Ele dá um jeito com a intenção de ver quem que ele era. Mas quem estava do outro lado aqui já sabia quem Zaqueu era.
Quem estava do outro lado, pastor, ele não precisava do diagnóstico de Zaqueu, saber quem Zaqueu era, por ao contrário, ele já sabia quem Zaqueu era. Zaqueu estava na árvore, olhando para baixo, querendo ver Jesus, mas Jesus, que já conhece quem é Zaqueu, fala assim: Zaqueu, hoje eu quero estar na sua casa, hoje eu quero lá pousar na tua casa. Querido, eu quero dizer para você, Jesus já conhece você, ele sabe quem você é, ele sabe dos seus problemas, ele sabe do seu medo, ele sabe da sua dor. Jesus conhece você, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Você teve a vida transformada porque eu sabia quem você era, aleluia! Eu louvo e glorifico ao meu Deus. Para você ir ao médico, você primeiro tem que falar para ele os seus sintomas, mas Jesus conhece os seus sintomas mesmo antes de falar. Para você ir no advogado para te representar, você precisa falar para ele qual é a sua causa. Jesus já sabe da sua causa mesmo antes de você falar. Jesus conhece você, e quem é conhecido por Jesus encontra com ele, a vida é transformada. Não tem como conhecer Jesus e ficar da mesma forma. Imagina comigo, irmãos, alguém que conhece você, que sabe do seu dia. A gente daqui a pouquinho vai para casa dormir, sim ou não? Amém. Jesus já sabe do seu amanhã. Ele conhece você, mesmo antes de você falar. Zaqueu, e ouve. Quem é se conhecia ele? Hoje mesmo, eu quero ir na tua casa, Zaqueu. Quero visitar a sua casa. Vou passar lá contigo na sua casa. Olha, Zaqueu. Vamos. Let's go. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu era um sujeito que tinha uma reputação baixa. Tinha dinheiro, mas não tinha moral. Tinha dinheiro, mas não tinha nome. Tinha dinheiro, mas era mal falado. Jesus vai na casa de Zaqueu. A atitude de Zaqueu, que é linda nesse texto. Você lembra que eu falei para você? Quem tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada? Olha para você ver o que Zaqueu faz, olha. Jesus, se por acaso eu roubei alguém, eu devolverei. Ele começa a confessar se ele defraudou alguém. E mais, eu vou dar para os pobres. Toda transformação vai ter uma manifestação. Qual foi a manifestação dessa transformação de Zaqueu? O que ele tinha, ele entregou. Sabe por quê? Ele teve um encontro com Jesus. E Jesus conhecia Zaqueu antes mesmo dele falar quem ele era. Jesus sabia quem Zaqueu é. Mesmo Jesus sabendo quem era esse Zaqueu, ele falou assim: olha, hoje mesmo eu quero estar na sua casa. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Mas glória a Deus que eu estou pregando para crente aqui, irmãos. Todo mundo salvo, que já teve um encontro com Jesus. Amém. Mas sabe o que eu quero enfatizar para você? O mesmo Jesus que encontrou com esse Zaqueu, que estava em Jericó, que deu um jeito, eu já conhecia ele, eu quero dizer para você que ele também conhece você. Zaqueu, ele estava em uma posição que ele queria somente ver quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem ele era. Eu quero dizer para você que já conhece ele, se você já conhece, ele pode ter a total certeza que ele também já conhece você, e ele sabendo quem você é, você não precisa passar o seu diagnóstico para ele, porque ele está falando assim: ei filho, eu conheço a sua causa, eu conheço a sua dor, eu conheço os seus medos, eu conheço os seus traumas, eu conheço você. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é Rei, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia! Eu não preciso, olha só, quando eu falo minhas causas para ele, minhas orações para ele, que eu nem sei falar e orar direito, mas eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que eu não conheço, ele já sabe que eu preciso. Aquilo que eu nem sei, ele já sabe que ele pode fazer. E por isso, quando eu acho que eu estou dobrando o joelho para pedir, ele já sabe que eu estou precisando. Mas por que eu peço? Porque ele quer ouvir a minha voz, aleluia! Aleluia! Agora, Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, publicano,
Um homem mal visto, mal falado pela sociedade. Um homem sem reputação. Jesus na casa de Zaqueu. Olha os religiosos. O quê? Jesus na casa daquele pecador? O quê? Jesus na casa desse homem terrível aí? Não. Está dando mau testemunho. Não pode, isso não pode acontecer. Mas Jesus não estava entendendo que aquele homem mal falado tinha tido um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus, uma coisa vai acontecer assim, automático. Sabe o que vai fazer? Jesus agora vai começar a habitar junto com ele, aonde que ele estiver, querido. Olha só, sabe por que hoje a sua vida é transformada? Não é por um acaso, não é mera coincidência, não é uma evolução. Foi um encontro com Jesus que tem a capacidade de transformar a história do homem. Aleluia! Eu louvo e glorifico a Deus. Porque se eu for bater eu já conversei com alguns irmãos aqui. Conheço um pouquinho da história do passado. Conheço um pouquinho que falou para mim, relatou para mim como era. Sabe por que esse sujeito mudou? Jesus. Começar de mim que estou aqui. A minha vida foi transformada por conta do encontro com Jesus. A sua vida é transformada por conta que você encontrou Jesus. Aquele que encontrou com Jesus, a sua história é mudada, a sua vida é transformada, o decorrer da sua vida vai ser transformada porque eu me encontrei com Jesus. Mas o encontro com Jesus não fica somente em uma ação. O encontro com Jesus fica para sempre porque Ele agora vai viver comigo, vai estar comigo, vai permanecer comigo, vai andar comigo. E quem estiver em volta irá ver os frutos de quem teve um encontro com Jesus. Aleluia! Pensa você comigo aí, por favor. Como era a tua vida antes? Como era a tua vida agora? Eu era um sujeito terrível. Já falei para os irmãos aqui algumas vezes. Filho de pastor. Corria de crente. Os meus 18 anos, os crentes falavam que era tudo fofoqueiro. Porque tudo que me via fazendo na rua, eu corria e falava com o meu pai. Falava com o meu pai assim, ó, teu filho vai morrer em cima de uma moto, alguém vai matar. Porque, irmãos, era terrível. Eu era filho de crente. Eu conversei, eu acho que foi com a Elida e o Fernando Domingos, se eu não me engano. A minha convenção, sabe onde foi? Aqui, longe dos meus pais. Eu ia na igreja, tive experiências religiosas, experiências com Cristo. Porém, aonde que eu encontrei com Jesus verdadeiramente mudou a minha história? Foi aqui, longe dos meus pais. Aí eu comecei a amar os deuses dos meus pais. Eu quero dizer para você, Jesus conhece você. Jesus, Ele sabe quem você é. E quem tem um encontro com Ele, a sua vida é transformada. E por saber quem você é, mesmo quando você está vindo querendo só falar dos seus problemas, Ele já está dizendo para você, ó, eu conheço você. Quando eu vou no médico, só quero enfatizar mais uma vez a minha ilustração. Quando eu vou no médico, eu preciso falar para o médico meus sintomas. Minha voz começou a ficar rouca, ficou piorar agora, já cheguei com a voz rouca. Ano passado eu fui no médico. Eu falei para o médico o que estava acontecendo. O médico falou que era normal. Glória a Deus. Fiz fonoaudiólogo, eu estou fazendo, todas as técnicas disso aí, mas não adiantou. Para mim retornar, o que eu vou ter que fazer? Falar novamente. Mas Jesus, Ele conhece, Ele me conhece, sem mesmo eu falar para Ele qual que é os meus sintomas. Zaqueu, ele foi na expectativa de ver Jesus, mas ele não esperava. Quem que estava passando conhecia quem Zaqueu era. E mesmo sabendo as condições que Zaqueu estava, ele falou com Zaqueu o seguinte, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Jesus falando para Zaqueu que quer entrar na sua casa, estava dentro de Zaqueu, eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero dar um sentido para a sua história, eu quero dar um sentido para a sua vida. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida, nunca mais é a mesma. E para mim encerrar,
Pastor Brandão. Para mim encerrar, Zaqueu, com a atitude que ele teve, uma demonstração que ele teve a sua vida transformada. Porque o dinheiro é a raiz de todos males. Quando Zaqueu... Oi? O amor ao dinheiro. Thank you pela correção teológica, pastor Brandão. O amor ao dinheiro, vou falar a palavra correta, tá bem? O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Amém. Então é o seguinte, olha para você ver. A demonstração da conversão de Zaqueu, da mudança de Zaqueu, ele não falou. Ele expressou de uma forma uma coisa. Jesus, se por acaso eu defraudei alguém, eu fui desonesto com alguém, eu restituirei a isso. Darei aos pobres. Se fazermos a matemática de tudo que Zaqueu tem, ele ficou broken. Porque era todo mundo que defraudou. Eu vou entregar essa pessoa, eu vou devolver e vou restituir mais. Porque quem encontrou com Jesus verdadeiramente, se a matéria que prende ele com amor, Jesus, ele larga. Quem verdadeiramente ama Jesus, se o amor dele está na questão financeira, se ele ama o dinheiro é prioridade para ele, sabe o que ele vai fazer? Ele larga. Quem verdadeiramente encontra Jesus, se existe algum amuleto, que esse amuleto atrapalha a relação dele e Cristo, ele faz um negócio assim, ó. Ele devolve. Porque o amor a Jesus faz eu largar tudo, irmãos, tudo, para mim ser fiel ao meu Senhor. Mas quem tem um encontro com Jesus, verdadeiramente, tudo que atrapalha a relação entre ele e Cristo, ele deixa de lado. Zaqueu, a demonstração do arrependimento de Zaqueu, se eu peguei alguém, eu devolvo tudo. E a outra parte, darei para os pobres. Olha a resposta de Jesus. Hoje, salvação chegou a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem havia perdido. Amém. Agora, eu quero passar, só para me concluir, esses dois últimos textos. Primeiramente, Jesus falou assim, olha, hoje a salvação chegou nessa casa. A demonstração que ele havia recebido a salvação, que o fruto do arrependimento dele, ele devolveu, restituiu a quem ele tinha defraudado o dinheiro. Fruto. Ele arrependeu, devolveu. Agora Jesus falou assim, olha, pois esse homem também é filho de Abraão. Quando Jesus estava referenciando que ele é filho de Abraão, que ele é o descendente de Isaac, que ele é o descendente da promessa de Deus, e que esse descendente também, o judeu, Jesus tinha vindo para todos, aonde que a religião, aonde que é o sacerdote, aonde que é no templo, rejeitava, o povo rejeitava, Jesus fala assim, ó, para esse aí a salvação também chegou, para esse aí a transformação também chegou, por quê? Porque ele encontrou com Jesus. Amém. Não tem como. Tu encontro com Jesus e a vida permanecer da mesma forma. O verso 10. Esse texto é lindo demais, o 10, olha. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia perdido.